Fala galera, tá começando o 11º episódio do Fuck Up Night. E pra quem não conhece, que não assistiu ainda nenhum episódio, o Fuck Up tá em 89 países. É um conjunto de pessoas que querem falar de fracasso, mas não pra deixar você humilhado, triste, deprimido, não, nada disso. Isso aqui é pra te fortalecer muito mais pra tua jornada de sucesso. Aqui a gente não fala só de coisa ruim, não. Tem fracasso, mas também tem gestão de crise, resiliência e cultura de aprendizagem, porque a gente precisa trabalhar todos esses 3 pilares para fazer a diferença. E falando em cultura de aprendizagem, a gente tá com uma pessoa aqui que lida com fracasso, ela sabe conviver com fracasso, não é porque ela fracassou várias vezes, mas é a pessoa que ela sabe ver aquele momento ali de mudar. Ela é bióloga, né? Então, assim, eu pensava que só cuidava de bichinhos e fungos, mas ela é a bióloga e ela vai explicar um pouco pra gente esse mundo da biologia e o que ela fez. Largou esse mundo, na verdade ela continua sendo bióloga, né? Mas agora ela desenvolveu uma startup que desenvolve peles artificiais. Olha só que foda. Estamos aqui com a Carol da Inside. Inside ou Insight? Da Incito. Da Incito. Ah, Carol da Incito. Não precisa cortar não, Zanol. Carol da Incito. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda, Carol. Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Carol tem uma startup, é formada em biologia. Eu quero que você fale um pouco dessa mudança, dessa vida que você começou como bióloga e que você virou a chave para você montar uma empresa que faz pele artificial. Cara, é fantástico isso. Obrigada. Bom, Fê, não foi trivial, né? Eu entrei na faculdade querendo fazer biologia, querendo ser pesquisadora. Diferente de muita gente que entra na faculdade ainda não sabe muito bem o que fazer e tal. Eu entrei para ser pesquisadora, eu queria seguir carreira acadêmica, queria ser docente de uma universidade pública. E construí toda a minha trajetória com esse foco, né? Então, eu terminei a faculdade, comecei a fazer estágio muito cedo, aí vim para Ribeirão Preto, passei no programa na pós-graduação, então eu fiz mestrado e doutorado aqui na USP de Ribeirão. No meio do meu doutorado, o meu orientador faleceu. E diferente de outras trajetórias, o meu caso era um pouco específico, porque quando eu comecei a fazer pós-graduação, eu já cheguei no laboratório com uma ideia, né? Normalmente, você vai fazer um estágio, sair da faculdade, eu vou fazer um estágio, e o orientador fala, eu tenho esse projeto aqui, você quer me ajudar nesse projeto? E eu conheci pessoas no meio do caminho, fui pensando, tinha várias ideias, falei, não, eu quero trabalhar... Eu conheci uma pesquisadora primeiro, né, que era lá da Federal de Uberlândia, que estava aqui e que trabalhava com queimados. E aí comecei a estudar queimados com ela. Aí ela falou, e eu queria muito trabalhar com esse orientador, que na época, ele estava na crista da onda, ele era um brasileiro que era muito reconhecido fora do Brasil porque trabalhava com células-tronco. E ela falou, não, eu te apresento para ele. Vou começar já o fracasso desde lá de trás. Né? falou, eu te apresento para ele. Aí ela falou, vamos estudar, então. Aí comecei a estudar, aí ela trabalhava com queimados, ele trabalhava com células-tronco, gostava dos dois, falei, vou juntar as duas coisas. Comecei a pesquisar o que a gente pode fazer, né, com células-tronco dentro das queimaduras. Eu falei para a pesquisadora, eu falei, Dáurea, eu quero fazer um projeto assim assado. Tá bom, vou te apresentar para o Dr. Júlio. Aí chegou no meio do caminho, ela tinha um outro aluno que trabalhava com ele e que ela tinha prometido, o projeto era gigantesco, prometeram mundos e fundos e não rolou. Né? Aí ela falou assim, eu não tenho coragem. Eu fiquei, 6 meses estudando ali, ela falou, não tenho coragem de chegar lá e te apresentar para ele, porque o projeto do fulano deu errado e ele vai achar que a gente está propondo outro projeto que vai dar errado e tal. Não. Aí, fiquei arrasada, mas eu falei, o que eu posso fazer? Então, voltei para casa, eu escrevi o projeto. Falei, vou escrever o projeto, bati lá na porta dele. Falei, olha, meu nome é Carol, eu acabei de me formar. Eu queria saber... Não, primeiro eu bati sem projeto. Queria saber se eu tenho estágio. Aí ele falou, vai lá, conversa com a minha pós-doc, porque ela estava procurando alguém. Fui correndo lá na pós-doc, acabei de contratar uma estagiária, não sei o que. Ela voltei para casa, falei, e agora, o que eu faço? Aí eu falei, eu vou escrever o projeto. Aí eu voltei lá, bati. Você lembra, eu vim aqui te pedir estágio, mas aí eu cheguei lá na pós-doc, ela já tinha arrumado alguém e tal. Falei, eu queria muito trabalhar com isso daqui. Eu escrevi um projeto, tá aí meu e-mail. Se o senhor gostar da ideia, me escreve e tal. Ele desapareceu.
Tipo, Muito tempo. Passou um mês, passou 2 meses, nada. Né? Ignorada com É aquela ansiedade que você pensa, ele vai ligar, chega uma hora que você fala, desespero, né? Porra, não me ouviu, não quis saber de mim. Sumiu ele geral. Tá rindo de mim isso aqui. Isso aqui se tornou uma comédia na conversa de bar. Cara. Exato. E o pior é que ele me enganou, porque ele falou, não, muito legal isso que você tá querendo estudar, tal. Tá, eu te procuro. Deixou lá do lado. Aí um dia tinha uma palestra mais ou menos da mesma área, na USP de Ribeirão. Ele que estava organizando, eu cheguei super cedo. Tava só ele, a palestrante, e eu escutei ele falando. Você já ela trabalhava com outro tipo de célula. Você já trabalhou com essa célula, assim, assado? Ela falou, não. Aí ele falou, porque tem uma menina que está querendo fazer queimadura em rato. E ela deixou o projeto lá comigo, tal, e eu tava lá no fundo escutando, né? Eu falei, não, atenta! Eu falei, então quer dizer que ele lembra, né? E aí, então, depois disso, eu procurei ele novamente. Ele falou, não, vamos começar, vai lá para essa prova, não sei o quê. Aí eu falei, como que eu vou fazer, né? Para prestar essa prova, tipo, faltava um mês, enfim. Estudei, passei, a gente começou a desenvolver esse projeto. Só que era o único projeto que trabalhava com célula-tronco e em queimadura do laboratório dele. E aí chegou no doutorado e ele sempre falava, Carol, o que a gente quer não é tratar o ratinho. A gente quer tratar aquela criança que sofreu uma queimadura, que não tem alternativa. Ele falou, você vai ter trabalho até o pós-doc. Aí chegou no doutorado, ele faleceu. E não tinha mais ninguém, né, que trabalhasse com isso ali dentro e tal. Aí eu falei, pronto, o que eu vou fazer, né? Eu falei, vou ter que mudar de área, porque eu não vou achar alguém fazendo isso. Aí, no doutorado, a gente tinha depositado uma patente de um biocurativo contendo essa célula-tronco, no modelo experimental ainda. Aí o chefe do meu departamento falou assim, Carol, por que você não pede um PIP da FAPESP? Aí ele falou, o PIP é para você abrir uma empresa, tá? Eu falei, imagina, eu não quero isso. Né? Eu falei, Deus me livre! Eu falei, de jeito nenhum. Onde já se viu eu ganhar dinheiro com ciência? Né? Tipo, a ciência é para ser para todos. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao que está sendo desenvolvido aqui. Onde já se viu eu vender isso, de maneira alguma. Aí voltei para casa, fiquei pensando. Aí conversei com mais outra pessoa falou do PIP. Aí tirei férias. Aí nas férias eu peguei e abri o edital. O PIP é Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, que é da Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E eles incentivam, então, pesquisas realizadas fora da universidade. Aí eu olhei aquilo, li, reli. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Falei, eu acho que essa é a forma que eu tenho de continuar fazendo o que eu quero fazer, né? E de fazer com que essa alternativa chegue realmente aos pacientes. Falei, senão esse negócio vai morrer, né? Aí tá bom, submeti o projeto, porque você não tem que abrir a empresa na hora que submete o projeto, só depois de aprovado. Submeti, foi aprovado. Na primeira reunião, lá na FAPESP, né, que eles vão lá para pegar, tipo assim, eles te chamam, o projeto tá legal, mas você precisa arrumar isso, isso, aquilo. Ele falou, quem que vai fazer a parte do negócio dessa empresa? E o pior é que o PIP exige. Tipo, né? Quem que vai fazer marketing? Quem que vai fazer... Não sabia nada. Aí eu quero fazer a pesquisa, gente. Eu quero fazer a célula. Pesquisa, porra. Eu quero cuidar das crianças, eu não quero marketing. Quero vender. Era pior do que isso, eu não sabia o que era abrir uma empresa, eu não sabia o que era um CNPJ, eu não sabia nada. Aí eu saí de lá, fui procurar uma incubadora. Aí na incubadora falaram, você tem que procurar um contador para abrir a empresa. Aí fui no contador. Aí, tipo, tudo assim. Qual que vai ser o nome? Não sei. Aí, tipo, veio in situ. Falei, todo mundo fala, tem que ser um nome em inglês, porque você tem o objetivo de ser internacional, tal, não. Aí eu falei, não, mas ciência combina mais com latim, com as coisas que a gente usa. Eu falei, latim, é internacional, né? Tá vai funcionar. Você viu? Você viu como que você pronunciou in situ? Enfim, aí, tipo, in situ. Né? Então, fui abrindo aí, primeira aula, aí tive que fazer capacitação e tal. A professora perguntando, fulano, qual que é o seu modelo de negócio? Ciclano, qual que é o seu modelo de negócio? Eu falava, não me pergunta. Gente, pele. Falei, tomara que ela não me pergunte, porque eu não tenho a mínima ideia do que é um modelo de negócio. Não tinha. Não imaginava o que era. Então, quer dizer, eu era doutora, né? Teoricamente,
eu tinha um título que me capacitava, né, a um monte de coisa, mas de repente no empreendedorismo eu virei uma bebê, né? Tipo, aprendendo do zero. Do zero, totalmente. E errando muito, errando o tempo inteiro. Só que é aquela coisa que eu falei para vocês aqui um pouco antes, não é que eu fracassei, é que eu fui mudando a rota, né? Então, assim, a partir do momento que o problema ia surgindo, tipo, eu ia vendo como resolver aquele problema, né? E ia redesenhando o caminho ali. Cara, você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Será que a gente, quando fala muito do fracasso, a gente usa muito pejorativo, né, a questão do fracasso? Será que o fracasso não é isso que você está falando? É essa mudança de rota? As pessoas saberem olhar o fracasso para ter uma mudança de rota? Olha só que legal. Você podia ter fracassado várias vezes. Com certeza. Mas por quê? Você não olhou pro problema. Né? Você sabia que tinha um problema ali, mas calma aí, eu vou ter que arranjar um jeito de resolver esse problema. Com certeza. E quando a gente olha para alguém de sucesso, né, a gente pensa que aquilo ali foi uma trajetória linear. E nunca é. E né? é um ponto importante que a gente precisa ressaltar, que nem ela disse agora. Eu virei um bebê mesmo, né? Sendo super especialista, doutora, etc. E a gente, quando fala de empreendedorismo e vê alguém, de fato, com uma empresa, o cara tá vendendo, ganhando dinheiro e tal, pensa que foi do nada. Foi do nada. Que de um dia para o outro ele já sabia empreender, nasceu sabendo vender, como se fosse um dom. E não é. E muitos empreendedores aprendem a empreender, que parece que é uma coisa que a pessoa nasceu com aquilo, só que não. E outra ensinado, coisa, né? E aquela... O que eu achei muito bacana você estar falando assim, cara, eu era uma bebê. E assim, você admitir isso, eu acho que é a maior... Sei lá, fugiu a palavra. Eu acho que eu tenho que começar a ler dicionário para falar palavras bonitas. Resiliência, porque ela tá admitindo aqui Sim, uma dificuldade que ela superou, né? Eu acho muito foda isso. Caramba, assim, beleza, eu não sei, eu sou doutora. Porque quando você ganha um título é muito legal, né? Cara, eu sou doutor, cara. Que isso, cara, acabou. O mundo, eu sou melhor do que todo mundo. Mas, cara, eu não sou um bebê aqui, cara. Fantástico. Sim, sim. E eu acho que em todo lugar, né? A gente tem lugares que são muito comuns pra gente, mas, de repente, se a gente sai um pouquinho, é tudo diferente. E é isso, né? A gente tem que olhar e a gente fala, o empreendedor ele tem que ter tais características, A, B, C, D. Nem todos têm todas, né? Sim. Então, de repente, você foca na habilidade que você tem melhor, tenta desenvolver a que você não tem, e muitas vezes você não tem alguma que você não consegue desenvolver. Eu poderia, né? Não tenho capacidade para isso, não consigo pensar nunca no modelo de negócio. Chama alguém que saiba, né? Você tem que trazer gente que é boa naquele ponto que você é fraca ou você não sabe. Exatamente. É a melhor coisa do que virar um empreendedor faz tudo. Né? Porque às vezes não faz nada bem. É o pato, né? Exato. É o programador, é o marketing. Ele faz tudo É o e não faz nada pato. no final das contas. Exatamente. E aí, termina. Vamos lá. Cara, tô gostando da história. E aí, assim, continuei errando porque, tipo, assinei contratos que eu não deveria ter assinado. Uma coisa, esse curso lá é bom até para o pessoal saber como é que... Esse curso que você faz é um curso de capacitação ou um curso só para saber o que você é bom ou não? Só para você falar assim, cara, eu sou um merda nisso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Mas te ensina alguma coisa esse curso? Ensina. E é uma coisa que eu falo muito, porque hoje, quando eu fiz faculdade, não se falava, pelo menos na minha área. É aquilo que você falou, Fer. Biólogo, eu achei que mexia com plantinha. Eu nunca tive uma aula de empreendedorismo, né? Hoje, os cursos mais novos, eles têm esse olhar diferenciado, porque, gente, não tem espaço para todo mundo na universidade. Sim. Né? A gente tem que abrir caminhos. Os jovens têm que ter outras perspectivas, né? Diferentes do que a gente está acostumado, diferente do tradicional, de trabalhar numa empresa grande, enfim. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, o papel das incubadoras é muito importante. Praticamente todas as universidades públicas têm uma incubadora vinculada. Então, assim, é para te dar a mão mesmo e te mostrar que o caminho pode ser diferente e o que você tem que aprender, né? Onde você tem que se capacitar para chegar onde você quer. E tirar aquele estigma também, né? De que a academia não conversa com o mercado. E, na verdade, quando você une o mercado e a academia, você consegue chegar muito mais longe. Sim. Você ia ter um projeto que ia ficar parado. Uhum. Um projeto super promissor que poderia ajudar crianças, né? Melhorar a qualidade de vida, etc. Que ia ser engavetado. Se você não tivesse procurado uma alternativa, como o PIP da FAPESP,
ou está em uma incubadora. Então, tem que tirar toda essa demonização que a gente faz de que a ciência não conversa com o mercado. Conversa e faz a diferença, né? Exato. Tá tendo um problema muito sério e no próximo episódio do Focup a gente vai conversar com o Kiko e ele tava conversando comigo num bate-papo, ele falou que depois que foi implementado esses cursos de empreendedorismo dentro da faculdade, a margem de formação de um professor ou uma pessoa que vai seguir essa área de mestrado, de pesquisa, cara, é de 1.000 a 2. Então só 2 pessoas estão entrando para cadeira acadêmica. Sim. Na minha área, muita gente ia para a carreira acadêmica por falta de opção. E isso é comum, né? A gente é um país com muitos empreendedores. Por falta de opção, né? Porque a pessoa... É verdade, se tivesse vaga pra todo mundo, precisa. Então, assim, isso acontecia muito na minha área. Não tenho o que fazer, eu vou fazer pós-graduação. Só que aí o que acontece? Você vai ficando cada vez mais qualificado e vai diminuindo cada vez mais as suas opções de trabalho, de fato, né? Infelizmente. Fica difícil ser contratado, né? Então, assim, eu acho que a pessoa empreender por opção... é uma coisa que muda o mundo, né? Muda vidas, porque tipo, a pessoa tá ali porque ela quer e aquela pessoa ali traz outras pessoas, né? Que não sou legal, não quero ser empreendedor, mas eu gosto daquela empresa, gosto daquela ideia, né? Então, assim, é uma coisa que modifica muito o ambiente onde a gente está. Então, a gente ter esse conhecimento dessas possibilidades empodera muita gente, né? E uma coisa assim que você falou aí, eu acho legal, uma coisa que acho que a gente nunca vai conseguir aprender, ou se a gente fizer uma faculdade de Direito, é ter um bom advogado para não assinar contrato errado, pois né? Pois é. Quem nunca? Pois é. Eu tenho um grande amigo, tipo, ele é um grande amigo e um grande advogado. E aí, enfim, a gente sempre assinei todos os contratos, assina, né? Tá bom, e acredito. não foi diferente, abrir startup, você tem que assinar um contrato, assim, compartilhando propriedade intelectual, tal. Não, tá justo, né? Justíssimo. Assinei. Tipo, o contrato não tinha prazo, não tinha cláusula para finalizar o contrato, não tinha nada. Tudo mudou, né? Todas as condições do projeto, inclusive o próprio projeto, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender também, né? Aquela solução que eu tinha feito lá na bancada do laboratório e que eu tinha imaginado, falei, gente, né? Na hora que eu for escalar isso, eu consigo fazer um biocurativo lá no meu laboratório. Eu consigo fazer, tem 5 milhões de pacientes. Eu consigo fazer para 10% disso? Não, né? Então, o projeto foi sendo modificado, várias coisas que pareciam ser necessárias no começo não foram mais, e aí eu não conseguia finalizar o contrato. E aí eu bati na porta desse meu amigo, o Flávio, falei, Flávio, eu preciso de ajuda, falei, aconteceu isso assim, assado, ele leu, me ajudou, blá, blá, blá. Na hora que eu estava saindo do escritório dele, ele falou assim, da próxima vez, você chama um advogado antes de assinar o contrato, tá? Não assina. Isso é verdade. Eu acho que vale... Eu sugiro, cara, Quer dizer, pra todo até mundo. ler, mas não se preocupa com alguns pontos que o advogado pensa. Exato. Vale a pena pagar 3 mil reais pra uma consultoria de um bom advogado do que você pagar 3 milhões de multa ou de processo pro resto da tua vida. Exato. Eu sempre falo isso. Exato. E é um problema, porque aí, tipo, você trabalha resolvendo um problema, né? Quando, na verdade, o contrato é justamente para minimizar tudo isso, né? E, enfim, aprendi. Resolveu? Resolveu. Mais ou menos. Aquelas coisas. Resolveu. Tá resolvendo. Tá resolvendo. O amigo tá ajudando, tá bom. E é isso. Então, assim, a gente vai aprendendo. E outra coisa, viu, Rebeca, que eu aprendi foi que você falou, a ciência não conversa com o mercado e tal. Eu era cientista que queria andar de chinelo e que queria fazer o bem para a humanidade, né? E eu, nessa posição, eu não sabia que sempre tem alguém pagando, né? Eu falava, eu quero levar, as pessoas têm que ter acesso, né? E, tipo, eu, enquanto cientista, eu achava que o mundo, né, era um mar de rosas, e não é, né? Sempre tem alguém pagando por aquilo. Então, assim, ou a gente faz as coisas para que as pessoas certas paguem, né, e para que as pessoas consigam ter acesso, ou vai ter sempre alguém pagando que não era para estar pagando, né? Enfim, sempre alguém paga, né? Então, isso é uma coisa que é trivial para o empreendedor, é trivial para uma pessoa de negócio, mas não é trivial para um cientista, por exemplo. E também aquela coisa, um excelente projeto que talvez possa ser engavetado porque você não quis
que alguém pudesse aportar um dinheiro para você crescer num projeto. Exato. Porque não tinha total noção do impacto, né? Às vezes a gente não sabe tudo. Até aprender, você leva uns tombos, assina contrato errado, e aí vai. Exatamente. É mais todo mundo tombe assinando contrato errado. Tudo certo. Pois é. E aí, como foi isso? Aí depois passou, conseguiu passar lá, ganhou o dinheirinho do PIP. Do PIP. Aí Desenvolvemos... você foi pro Supera já direto, né? Isso. Aí eu submeti o processo seletivo do Supera. E na época eu estava fora de Ribeirão. Eu sou de Ribeirão, né? E aí uma amiga tinha submetido um outro projeto, porque aí depois que eu consegui o PIP, várias pessoas eram, Carol, você conseguiu? Como que faz? Tal, não. E essa minha amiga submeteu um PIP, aí ela falou, vou participar do processo seletivo do Supera. Aí não deu certo o PIP dela, mas ela estava no Supera. E aí ela ficou na maior dúvida, ela submeteu de novo, recorreu, e aí saiu um pós-doc e o PIP. Ela não sabia o que ela fazia e tal. E a gente conversando muito nessa época, ela falou assim, você já foi lá no Supera? O Supera é incrível, né? Tem o Saulo, tem o Eduardo, tem todo mundo, o pessoal é super legal, vai lá conhecer. Aí eu vim pra cá, fui conhecer, fiquei encantada. Aí submeti né, a proposta para o processo seletivo, mas ainda pensando, vai ser uma incubação virtual, eu vou estar em outra cidade e tal. E no meio do caminho tudo mudou mais uma vez. Né? O laboratório que eu usava na outra cidade não poderia ser mais utilizado. Caramba. Então, assim, por sorte, eu estava incubando aqui tinha espaço para montar laboratório. Eu consegui um PIP de fase 2, que é uma quantia um pouco mais expressiva e que te permite comprar equipamentos. Então, quer dizer, eu tinha acabado de conseguir o PIP e não tinha onde colocar os equipamentos. Aí eu falei, né, para onde eu vou? Aí eu falei, agora sim, né, tipo, mudei de novo de Malicuia para Ribeirão, montei o laboratório no Supera. Nessa época eu era praticamente sozinha, o meu sócio ficou em Campinas, que era onde a gente estava, e aí comecei tudo aqui do zero novamente. Então, aliás, não do zero, porque eu tinha grandes amigos, inclusive dentro da universidade, grandes professores. Quando eu falei, estou voltando, preciso de ajuda, preciso de um equipamento assim, de um equipamento assado, várias pessoas abriram as portas, falaram, Carol, pode vir, enquanto você não tiver essas coisas, você vem, você faz. O pessoal da agência USP de Inovação, aqui de Ribeirão, também é um pessoal preparadíssimo para fazer essas interações entre o que é da universidade, o que é da empresa, e para fomentar, né? Então, assim, fui muito apoiada, montei o laboratório, deu certo. Aí me inscrevi em alguns prêmios, a gente ganhou prêmio, e aí fui juntando outras pessoas. Eu já tive mesmo, vários prêmios. No grupinho do Supera, várias matérias, tudo sobre caramba. Mas por incrível que pareça, eu tava reparando, eu tava conversando com um amigo meu, ele tem uma agência de publicidade e eu sou um cara totalmente contra prêmio. Cara, eu não gosto de prêmio, se torço de prêmio, eu vou me esforçar, energia pra tentar fazer prêmio. Daí ele falou, Fernando, você não tá entendendo, cara. O prêmio é o que traz investidor, o prêmio é o que traz campanha, o prêmio que faz... Ele falou, mas em meu produto, esquece, Fernando, tem muitas vezes que você vende a tua marca mais com o prêmio do que o próprio produto que você está oferecendo para o cliente. Cara, aquilo ficou... Eu fiquei martelando isso na cabeça e, cara, você começa a entender que é verdade. Então, você, cara... Porque não é todo mundo que ganha prêmio, né? Já parte daí que você tava fazendo um investidor pensando, eu tô fazendo uma pré-seleção já. Sim, não é todo cara mundo que ganha alguma prêmio. Coisa aqui. Vou olhar ali porque deve ter alguma coisa muito importante. Pode ser que sim, pode ser que não, mas num caso, algumas empresas, principalmente do Supera, tem muita empresa foda que faz umas coisas muito loucas e a gente nem fica sabendo quando tem uma matéria, coisa. É muito pesquisa. E para mim, tipo, o lugar fácil é ficar dentro do laboratório, né? Então, assim, a gente deixa quieto aqui. A gente fala, e hoje a nossa equipe, a maior parte é cientista, né? E a gente fala, gente, edital, a gente sabe escrever, né? Quero saber fazer marketing, quero saber fazer negócio, né? Então, assim, vamos investir, vamos focar a nossa energia nas outras coisas, porque pra gente o trivial é o outro lado, né? E você sabe que uma coisa engraçada dos prêmios é que todo mundo fala, gente, vocês têm que investir em marketing digital, vocês têm que ir isso, aquilo.
E a gente não tem produto no mercado. Ah, não, mas posicionamento de marca. Então, a gente fez várias mentorias, né? Aí a gente começou a produzir conteúdo, não sei o que lá. A gente fez várias mentorias. E aí, uma das mentorias que a gente fez, a pessoa foi analisar e falou, não, mas esse site de vocês aqui tem mais acesso do que muitos que eu trabalho e que a gente faz conteúdo direcionado, não sei o que lá. Tipo, vocês compram palavras, o que vocês fazem, não sei o que lá. Tipo, é orgânico. E muito vem dos prêmios. Sim. Então, assim, quando a gente ganha um prêmio, sai uma matéria, todo mundo quer saber, né, quem que são essas meninas que estão fazendo, né, esse curativo, quem que são essas meninas. Então, assim, aí é uma enxurrada de gente mandando e-mail, entrando no site, né? Então, assim, é uma coisa muito que acontece naturalmente. Então, por mais que a gente não saiba fazer, né, a gente encontrou um caminho de fazer de maneira mais fácil. É um impulsionamento orgânico, é o prêmio, você ganhou para você... Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso aí trouxe visibilidade para a gente. É lógico que por trás dos prêmios a gente está lá correndo atrás, né? Então, a gente tenta crescer sempre um pouquinho a cada ano, tenta trazer pessoas legais para estarem com a gente. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito, um ambiente legal de trabalho. E hoje a gente é uma empresa exclusivamente de mulheres. Que legal! Né? O que é raro também, né? Tipo, quando você fala de tecnologia, é difícil encontrar mulheres. É difícil encontrar mulheres em cargo de chefia. Então, a gente valoriza muito, muito esse lado também. Então, a gente é empreendedora não só para levar os biocurativos para os pacientes, mas a gente é também para valorizar a ciência, para valorizar as mulheres. Então, a gente levanta várias bandeiras ali, né, que, no final das contas, deixam a gente muito feliz. Isso gera um impacto gigantesco, né? Pra mim, assim, isso aí é vocês. Eu tinha que até sair daqui do vocês conversando. Mas eu acho muito foda, quanto mais mulheres no comando, quanto mais mulheres sendo dona do projeto, da startup, isso incentiva mais meninas, crianças, adolescentes a seguirem alguma coisa. Exato. Eu tô conversando com uma menina que ela tá escrevendo um livro, né? Ela tá fazendo buscas de empreendedoras que deram sucesso no Brasil para ela escrever livro para criança de primeiro ano, que tá começando a sair de um segundo grau para ter uma faculdade. E ela falou, é muito difícil você encontrar quem montou uma empresa, como é que tá em cargo. Ela vai conversar com a pessoa não quer falar também. Tem algumas que tem essa trava ainda de, não, eu não tô preparada ainda para me expor e tal. E assim, fantástico, cara. Sim. Até para quesito de visibilidade, né? Poucas mulheres, principalmente quando a gente está falando de ciência e tecnologia, são vistas. Então tem um monte fazendo um monte de coisa legal, mas cadê protagonismo? Não tem. Não tem. Então, a partir do momento, às vezes a gente não dá tanta atenção, mas uma matéria, uma premiação, o fato de você estar conversando, dando uma mentoria, às vezes fazendo uma palestra, causa um impacto muito significativo. Sim. Porque olha para quem está chegando, olha para quem está iniciando a trajetória. Como você disse, você iniciou se sentindo um bebê no empreendedorismo. Imagina a galera nova que tá vindo, que não vai ter noção do que tá fazendo. Olhar e ver, nossa, ela conseguiu. Vamos focar naquilo ali e vamos seguir. É um exemplo de verdade. Eu gosto disso. É palpável, representativo, né? Para que a pessoa se inspire. Vou ler o livro lá da Michelle Obama, vou ler um livro internacional. Cara, mas assim, vamos ver no Brasil. Quem é que tá aqui? Quem é a turma que tá fazendo barulho? Pra gente poder falar, quando chegar um dia a pergunta, se vocês prestarem atenção nisso, quem são suas referências? Pega a maioria das pessoas. Steve Jobs. Minha referência é fulano, ciclano. E vem uma porrada de nome de homens o tempo inteiro e você não vê uma mulher sendo citada. Pra mim, o pau no cu, Steve Jobs. Desculpa, quem gosta... Não gosto, nunca gostei, entende? Beleza, tem seus bem feitos, mas assim, mas cara... tem vários mal feitos. Muito mais do que tudo, né? Eu concordo, acho que ele podia ser melhor. Eu só pago a pau pra Elon Musk. Paga pau pra Elon Musk. Não tem, não vai, então, não desce. E vários, né, empreendedores. Eu quero ser igual a Elon Musk. Tudo bem, cada um tem a representação tem seu tesão ali, que né? Tem sua Mas, a gente precisa construir essa vitrine de mulheres para que outras consigam dizer, eu tenho inspiração em fulana, em ciclana, eu quero chegar naquele lugar. Isso a gente só vai conseguir ter visibilidade. É visibilidade. E eu tava vendo, eu tava procurando, né? E depois eu comecei a pesquisar pra tentar ajudar ela, pra ver alguma coisa. E é difícil ver alguma na área de ciência, né? Eu até teve um documentário daquela que descobriu Cara, ela ganhou 2 prêmios Nobel. Como é que é o nome dela? A Marie Curie. Fantástico. Tem um que ela descobriu sem saber que ela tinha ganhado o prêmio Nobel.
Então, assim, tem mulheres fodas no mercado, assim, mulheres fodas que fizeram história. E muitas vezes tem mulheres que são fodas, mas o homem que fez alguma coisinha teve mais fama, mais marketing. Né? Igual você falando, eu acho que isso é verdade. O marketing, principalmente, é isso. Por exemplo, se você estivesse dentro do laboratório, tentando fazer suas coisas sem submeter prêmio, cara, era mais uma que estava ali tentando... Quem é essa pessoa? Se o site não estava sendo busca, agora você tem que sair, eu vou ter que parar um pouco a pesquisa para tentar botar minha cara lá do Exato. povo. Exato. E isso, assim, a gente está falando de mulher, mas é o mulher, é o preto, é o LGBTQIA+, são todos minorias, às vezes que não são tão minorias, né? Sim. Mas que não têm representatividade. Né? A gente precisa de pessoas representando esses grupos. A gente fez um evento no Dia do Empreendedorismo Feminino que a gente queria empreendedoras diversas. A gente teve uma dificuldade enorme para encontrar uma empreendedora preta. Tipo, onde já se viu? Né? Era para eu conhecer, era para todo mundo conhecer. Né? Então, assim... E você busca no fundo da memória e às vezes você pensa, porra, eu não conheço nenhuma. E fica buscando e fala, não tem. E pergunta para um e pergunta para outro e ninguém conhece. Né? Então, assim, é lógico que elas existem. Né? Existem. Mas existe que talvez está trabalhando muito mais do que qualquer um. Porque, e aquela coisa, deve estar muito mais dentro de laboratório, muito dentro de desenvolvimento, de designer, e não bota a cara, tapa, porque tem que entregar, tem que tentar mostrar força. Sim. E outra coisa também, que é o pior também de você também, né? Você é casada e você tem um filho aí, uma filhinha agora. É filhinho ou filhinha? Filha, Luísa. Agora, Luísa. Imagina esse cenário. Eu tava... Hoje eu fui pra conversar com uma cliente minha e eu falei assim, cara, é muito louco a vida da gente. Chega um certo momento que a gente tem que fazer uma divisão gigante da nossa vida. A gente tem que ser um empresário, que a gente vai... Dentro desse empresário eu tenho que tentar arranjar um jeito de todos os clientes me pagar, porque eu tenho que pegar esse dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Né? E além disso, tem que ver como é que tá a estrutura da empresa, eu tenho que fazer o pagamento de aluguel, tem que comprar o todinho da turma. E aí você tem que pensar... estratégico para a empresa não pifar. Você tem que captar cliente novo. Aí depois disso eu tenho que sair dessa, eu tenho que ir pra minha casa, onde minha namorada tá me esperando. Dá e eu atenção. tenho que dar atenção pra ela. Ela não não posso... tem culpa da sua vida. Não tem culpa, nem um pouco. Eu tenho que sentar no sofá e eu tenho que rir pra conversar com ela, pra entender. Ela trabalha muito sozinha e assim, cara, quando eu chego, eu sou o para-raio da zica ali. Então assim, cara, então eu tenho que parar, você tem que dar atenção. Cara, é um mundo muito louco, cara. Ainda você tem que dar a tua vida ainda, que você tem que ter tua saúde, teu médico, teu dentista. Cara, ainda você é casada, você tem uma filha, ainda você tem uma empresa. Você tem, cara... Mas você sabe que também não é fácil e é o tipo de coisa que a gente só descobre depois que a gente é mãe. Né? Então, assim, né, muita gente vai estar ouvindo aqui, todo mundo vai falar, não, a Carol é louca, né? Mas assim, é muito difícil. Ser mãe é muito difícil. Depois que você é mãe, você valoriza todas as mães, entendeu? Porque realmente é... pra ligar pra tua mãe todo dia e pedir desculpa, né? Mãe, desculpa. Perdão, mãe, não tem sido tão difícil. Você acha que empreender é difícil? Não. Ser mãe é muito Você acha que você cientista é difícil? Não. Eu falei, eu defenderia 1000 teses de doutorado, entendeu? Com facilidade. Mas é um desafio, né, enorme. E aí é outra história de mudança de rotas, né? Em 2019... Em 2020, a gente estava com um projeto aprovado para fazer um ensaio clínico dos biocurativos. E aí veio a pandemia. Né? E veio a pandemia, a gente tinha um dinheiro de investimento que ia acabar, né? Porque a pandemia veio, mas a empresa continuava viva. Exato. Né? E aí, tipo, a gente não podia fazer o teste clínico, não posso fazer o teste clínico. E aí, o que a gente vai fazer? Eu conversei com a minha sócia, né? Não, a gente começou, primeira reunião, meninas, todo mundo vai para casa. Falei, agora é a hora de a gente ficar em casa, né? A maneira que a gente tem de ajudar é estando em casa. E aí, estou em casa, recebo uma mensagem de WhatsApp de um outro empreendedor aqui de Ribeirão. Carol, você tem um fluxo laminar lá no seu laboratório? Eu falei, tenho. Porque eu estou sabendo que estão fazendo teste de Covid, assim, assado, não sei o quê. Tipo, isso era final de março. Aí eu falei, tudo bem, é o Marcos Oncos, né? Que a gente fala que as pessoas têm nome e sobrenome, né? É o Marcos Oncos. Também, super
premiada. Ah, com é muita aquele de visibilidade. prêmio, de sexagem, não, né? Não, Não, o de sexagem fetal era é a DG Lab, a DG né? Lab também. Mas Que, a tem uma- DG hoje faz outros tipos É. de teste também. testes mas a DG genéticos. também tá nessa história, viu, Dona? Tá. É, eu sei parcialmente essa história aí. Então, médicos oncos, porque lá em São Paulo os laboratórios particulares estão fazendo assim, assado, não sei o que lá. Aí fizemos um grupo, aí era DG Lab, oncos in situ, aí entrou decoy, entrou glucoguia, tipo, várias startups eu supero. Gente, o que a gente pode fazer? Fizemos uma reunião, aí dividimos as tarefas. Não, primeiro o Marcos me enganou, né? Porque ele falou... Falei, de quanto que você acha que a gente precisa para fazer? Eu tenho fluxo laminar, tenho e tal. Falei, dá para fazer lá no laboratório. De quanto dinheiro que você acha que a gente precisa para fazer, para padronizar um teste, para ver se a gente consegue? Ele falou 5 mil reais. Falei, 5 mil reais é fácil. Falei, a gente faz uma vaquinha ali. A gente... é 5 mil reais Não. todo? Vamos correr. 5 mil reais, beleza, não sei o que. Aí juntamos todo mundo da Supera. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o que lá. Não. Tipo, vamos procurar um kit. E o negócio foi ganhando, né, grandes proporções. E eu estava grávida, só que ninguém sabia ainda. E tipo, a pandemia explodiu. Vamos então montar um serviço de testagem, não sei o que lá, porque Ribeirão não tem lugar para fazer teste. Lá a gente tinha os equipamentos, tinha as pessoas, né, não só no parque, a gente tinha todos os pós-graduandos da USP, né? Tava todo mundo sem nada para fazer na pandemia. Vamos trabalhar, gente. Fizemos em 15 dias, a gente montou o que chamou Superação Covid-19. Legal. Dos 5 mil, a gente virou 50 mil reais para fazer 5 mil testes. Né? Captamos, não sei o que lá, 50 mil testes voluntários, 5 mil testes voluntários, e o negócio foi subindo, né? E, tipo, eu grávida no laboratório de Covid. Nossa! Das 7 da manhã às 7 da noite. Né? Então, a Luísa cresceu, foi desenvolvida fazendo teste de Covid. E o Marcos mesmo não sabia, ele só ficou sabendo o dia que acho que eu fui sair de licença maternidade, ele ligou para minha sócia, vocês não precisam fazer tal coisa, não. Aí ela falou assim, mas a Carol vai sair de licença maternidade. Licença maternidade? Como assim? Que isso? Eu nem sabia! O que é isso? Tal. E a gente montou, então, né, mais esse período de crise, a gente montou tudo isso, a gente fez 160 mil testes. Caramba. Então, testou grande parte da população de Ribeirão por causa dessa associação dos empreendedores e dos pós-graduandos e cientistas de maneira geral. Né? Ribeirão foi uma das cidades que teve maior taxa de testagem. Né? A gente conseguiu manejar relativamente bem a pandemia, né? Lógico, com todas as dificuldades. Em novembro, a Luísa nasceu. Ela nasceu dia 6 de novembro, eu trabalhei até dia 5. Nossa. E é isso, né? E aí depois, enquanto ela estava dentro da barriga, Fer, tranquilo. Você vai entrar no laboratório às 7 da manhã, sair às 7 da noite, tudo bem, né? Nossa. Agora que são elas, né? E aí que eu tive que aprender, né, a como equilibrar esses pratinhos, né? Porque uma coisa assim, você tomar decisão e fazer, outra coisa é ter uma pessoa dependendo de você ali do outro lado, 24 né? horas. Literalmente. E é muito difícil, mas é muito bom, né? Como acho que tudo que é bom na vida Não é fácil. não é fácil, então é isso, a gente vai aprendendo, né, a se reinventar e assim, faz parte também da minha meta, né, fazer um mundo melhor para as Luísas, para as Marias, para as Claras, né, enfim. Essa daqui a uns 3 anos de idade já tá lá no Supera já. Fazendo teste já. Com a roupinha já tá toda paramentada, vai estar lá no laboratório. Você sabe que nesses prêmios a gente recebeu, em 2020, um que chama Mulheres Inovadoras. E a gente foi para Brasília. E eu com a barriga desse tamanho. A pandemia estava um pouco melhor, ia ser um evento online, e como a pandemia tinha diminuído, acho que foi setembro de 2020, eles falaram, o que vocês acham de ser presencial, né? Minha sócia falou, Carol, você pode viajar? Você pode entrar no avião, né? Aí eu falei, claro que posso. Eu falei, minha médica não me falou nada, então eu posso. Seguindo as recomendações aqui, vambora. Se não disse não.
ninguém me falou nada, né? Fui embora. A gente foi para Brasília, recebeu o prêmio. Então, é isso, né? Tipo, o empreendedorismo e a vida de maneira geral, a gente pode ficar se apegando aos fracassos, né? Às dificuldades, né? Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. A gente pode, né? Mas eu acho que o empreendedor ele está num lugar muito legal, porque ele está sempre diante de um oceano de oportunidades, né? Você pode, toda hora, eu abri uma sorveteria e fez frio. Eu posso vender cachorro-quente, né? Então, assim, você pode sempre, né, se redescobrir ali naquele local. E, assim, estou falando empreendedorismo, mas é a vida, né? Então, assim, todos os dias, né, a gente acorda com um oceano de oportunidades pela frente, né? Cabe a gente olhar, falar, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer, né, com o meu fracasso que não deu certo, ou eu vou transformar aquilo, né, em alguma coisa boa? Então, acho que faz parte... Escolhe, né? Onde que você vai olhar, focar e... Eu acho que, cara, é mais uma porrada. Isso eu tô tomando umas porradas. Eu me sinto, cara, se olhar o primeiro episódio, eu sinto que, tipo assim, cara, tem que chamar o convidado, deixa o convidado, vou embora, tchau. Imagina. Que isso? Mas é muito complicado eu ter essa postura, essa posição onde eu tô e a gente onde tá também, né? De olhar e falar assim, chega um certo ponto que, cara, não é ser privilegiado. Porque, assim, eu não tô falando de ser empreendedor, de ser um empreendedor que, cara, eu vou ter dinheiro pra fazer isso. Mas, cara, desde um cara que é um catador de latinha, uma pessoa que, cara, em qualquer condição, se você tá... É aquela coisa, desculpa o termo, se você tá na merda, cara, pega aquela merda e vai transformar em adubo, vai fazer alguma coisa. Sim. Porque eu acho que é muito fácil, tipo assim, olhar pra esse problema, olhar pro fracasso e colocar aquilo ali, putz, montei uma coisa, fracassei, montei, cara, não dá certo. E é muito mais fácil você reclamar. Igual você falando, cara, se eu reclamar, você não teria essa vida assim, cara, não, o cara morreu. Cara, acabou, essa pesquisa não vai dar certo. É um sinal que o povo tem essa mania, né? Não, é um sinal dos céus pra desistir. E você tá olhando, não, peraí, tem outra oportunidade aqui, tem outra. Eu acho que é sempre você não esquecer do problema, igual você falou, né? Não esquecer daquele contrato mal que eu assinei, mas calma aí, eu tenho que tocar minha vida. Não... Sim, é perspectiva, né? Como que a gente vai olhar para aquilo, toda a nossa bagagem pra gente interpretar e ver como que a gente vai agir. Todo mundo tem várias merdas, tipo, você passou por um monte, eu também, você provavelmente também, e várias dificuldades na vida. Sim. Só que a gente tem que fazer uma escolha, é como você falou, todo dia a gente acorda e a gente tem que fazer uma escolha. A gente escolheu empreender, estamos falando aqui de 3 empreendedores, tem pessoas que dependem da gente, não somente sua filha, sua equipe, a galera que tá acreditando na tua ideia, quem comprou aquilo que você tá vendendo, então... É um monte de coisa. Você focar aí. Se você parar, é muito legal quando você olha o que é ser empreendedor, e principalmente pra você da área de saúde, você tem a tua filha, você tem investidor, você tem teus funcionários, você tem o marido, a tua vida aqui, você tá desenvolvendo alguma coisa pra uma pessoa que e talvez ela nem vai saber que tu existe e nunca vai saber que você existiu, mas, cara, você cura uma queimadura. Cara, eu acho que isso é mais gostoso, né? Eu falo, se eu tivesse que voltar um pouco no tempo, eu queria ser médico pra fazer alguma coisa assim que... Cara, imagina a proporção do que você cria, o que você vai salvar de vida. E aquela coisa... E a queimadura é uma coisa muito mais estética também de uma pessoa, né? Pô, e é uma... Cara, eu tenho uma amiga que ela tem a metade do corpo queimado. Cara, imagina isso daqui a pouco funcionar e se recuperar de uma situação dessa. Cara, eu acho fantástico. Mas exato. Você nem precisaria ser médico. Vamos fazer aqui já um fluxo. Ela tá desenvolvendo a ideia, você trabalha numa área que você facilita a venda da ideia dela. Você tá vendendo meu serviço pra ela. Vai dar visibilidade. Já consegui uma cliente, ó. Criando uma marketing dessa pessoa. Cada especialidade que a gente tem serve pra um pilar. Gerando Com conteúdo, certeza. Isso, eu acho que é isso. E no início, como você falou, né, cara, eu tenho que saber o que é um pouco de marketing. Porque se eu contratar alguém, eu quero não me enrolar. Não, vamos fazer isso. Não, peraí, eu entendo. Eu acho que é legal isso também pro empreendedor. O empreendedor, ele não precisa ser o pato de entender tudo. Não, tem que saber de marketing. Ele tem que ter noção, ele tem que ter uma coisa básica. Ele tem que saber pelo menos o que ele quer pedir daquele serviço que ele vai contratar. Exato. Pra não ficar aleatório. Porque aí parece que você deixou a vida, definiu o que vai acontecer e não você, né?
Eu acho muito interessante que aconteceu isso também essa semana. Um cliente me liga, Fernando, é o seguinte, cara, a gente tá fazendo um corte geral aqui de coisas, mas assim, eu não vou cortar o serviço contigo, por quê? Cara, eu sei que você entregou isso pra mim, eu sei que você fez isso. Cara, o cara teve a visão daquilo. Isso foi bem bacana. Que eu acho que é aquela... O cara ter a noção do que a pessoa tá prestando serviço de verdade, né? Se tá funcionando ou não. Sim, e é uma rede, né? É uma rede. Se você derruba um daquela rede, derruba todo Exato. mundo. Né? Cara, Então, caramba, não. Foi foda. E agora, frase pra fechar, pra depois a gente ler. Porque aí agora é o seguinte, a gente tem 2 blocos no nosso programa. O primeiro bloco a gente dá esse bate-papo e depois agora a gente vem palpitar na vida dos outros. A galera manda e-mail pra gente, a gente lê os e-mails. Mas a gente tem uma frase aqui que é A clássica do podcast que precisa ser respondida. Se o seu maior fracasso pudesse falar, o que ele diria? Vixe. Essa é profunda. A gente só teve uma pessoa que respondeu rápido. Na lata. Não Tá se preocupa, tudo pode bem. pensar. Eu acho que ele falaria, acorda, levanta, vai trabalhar. Levante, vai, meu filho! Começa de novo, né? Recomeça, enfim. Eu acho que é isso que eu escuto sempre dos fracassos, né? E assim, tipo, não posso negar que eu sou privilegiada, assim, né? Eu vim de uma família de muito amor, eu tenho pessoas que me amam ao meu redor, eu tive a chance de estudar, eu fiz o que eu gostava, então eu sou privilegiada, sim. Né? Talvez uma pessoa que caixa latinha na rua seja diferente, mas a gente tem pessoas incríveis em todos os lugares, né? Então, assim, essas pessoas têm que acreditar que elas podem, né? Independente do lugar onde elas estejam, elas né, tem tudo ali, tem as ferramentas, né, para fazer do limão literalmente limonada, né, para se reinventar. Então, assim, acho que faz parte. As pessoas estarem escutando isso daqui, alguém pensa, nossa, eu já passei por isso, né? Não estou sozinha no mundo, né? Então, assim, e formar essa rede de apoio e o exemplo, né, para cada vez mais a gente conseguir tirar essas pessoas dos fracassos, né? É isso aí. Eu tô começando a entender um pouco que acho que talvez o fracasso possa ser aquele o oitavo sentido. Será que o fracasso pode ser um oitavo sentido? Talvez a gente tenha um preconceito com o fracasso, mas o fracasso não é aquela... Porque é muito mais a gente, né, do que o próprio fracasso, né? Talvez O fracasso, ele pode ser opcional, né? Depender de como você lida com ele. Você pode escolher ficar ali na merda ou você pode escolher fazer diferente. A gente pode fazer um pipi pra estudar o fracasso. Eu acho legal. E o medo do fracasso também é motivador, né? Então... dá pra usar de gás ali pra se mover um pouco. Um amigo meu, ele falou, cara, ele tava procurando investidor e não tava conseguindo. Eu falei, cara, faz o seguinte, meu amigo. Você quer uma força motivacional melhor do que você pedir empréstimo pra um agiota? Porque é o seguinte, cara, se tu não pagar, tu morre. Quem ir pra banco não tá conseguindo investidor, vai pro agiota. O cara tem o dinheiro, mano. Você não tem que pagar, então você vai ter que trabalhar pra caramba pra pagar, né? Vamos ler o primeiro. Caso 1 aqui. Vai lá, Fer. Abri uma empresa com meu irmão, mas ele não quer trabalhar. Fica apenas vagueando por aí e não procura nem se especializar como era o combinado. O que vocês recomendam? Meu Deus. Não abre a empresa com família. É a lição número 1, né? Não tem alguém que você não pode demitir. Um irmão, né? Exato. Igual a Índia, no episódio anterior, né, cara? Ela contratou o irmão que pediu demissão. Cara, deu sorte, cara, foi o irmão. Eu acho que até que dá para abrir com família, né? Na verdade, você não abre empresa com gente que não vai acrescentar em nada na empresa, né? Se a família não acrescenta, não abra com família. Mas, enfim, poderia ser um amigo ou um desconhecido. Tipo, se não vai agregar, não dá para ser sócio. Cara, faz o seguinte, se a empresa tá prosperando, cara, compra a parte dele, entende? E manda ele embora, manda ele... É que aí é a questão, estamos falando de empresa, né? O quesito irmão tem que ficar um pouco de lado. E outro ponto, tem que definir o que cada um tem que fazer. Sim. Porque o cara tá sem fazer nada, mas por quê? Vocês combinaram certinho? O que cada um tem que fazer? Como que tem que agir?
Porque esperar que o outro vá se especializar só porque Não tem. você quer, isso não não. vai acontecer. Tem que ter um combinado aí de sociedade, E gente. tem uma reunião, né? Eu acho que tem muita gente que, eu vou chamar um sócio, eu vou chamar alguma coisa, cara, tem que estar muito definido o que essa pessoa vai fazer. E se você não definir, o cara é fazer uma reunião e colocar em pauta a tua obrigação vai ser essa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque se é montar, gente, beleza, eu sou bom de financeiro, beleza, eu sou bom de marketing. Tá, mas, cara, o que o financeiro vai fazer? O que o marketing vai fazer? Faz um Quais são as contrato. metas, né? Contrato de sócios, que é diferente do contrato social, mas nesse contrato fica estabelecido qual é a função de cada um, cargo, como que tem que ser, metas, resultado, tudo. Porque aí não deu certo, tem contrato. E você falou uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que tem muita gente que monta a empresa e não define meta. Sim. Cara, o que eu tenho que fazer, aonde a gente tem que chegar, qual vai ser o nosso salário. Fica Deus Muita gente dará. não faz isso. Não dá, né? Não dá. Tem que ter um objetivo definido ali. Caso 2. Vamos lá pro caso 2. Eu trabalhava CLT e resolvi empreender. Criei uma boutique de roupas femininas. Acredito que por falta de experiência e educação financeira posso ter me afundado. Estou repleta de dívidas e ainda não consegui vender o bastante para suprir o que investi. O que vocês recomendam de ação imediata? Porra, isso aí... Cara, cheio de dívida, a pessoa já não tem dinheiro ainda pra fazer investimento em alguma coisa, né? É um caso clássico de você não ter planejamento e largar o que você está fazendo para empreender. E às vezes, não sei se é o seu caso, tá? Mas às vezes a gente pensa que vai sair de um trabalho, vai abrir uma empresa e que a gente vai virar dono e que a vida vai ser boa. Na verdade, você virou escravo de si mesmo. Sim. Porque o dono, ele tem que trabalhar muito mais do que as outras pessoas, que ele tem extrema responsabilidade. Então, assim, que dica dá? A educação financeira vem da dificuldade. Como é que ela vai ter educação financeira se ela não tiver o mínimo do recurso para sobreviver? Nunca vai ter educação financeira. Não, Rebeca, tem que pedir ajuda, tem o Sebrae ajuda. Olha, tem o Sebrae. É. O que a Carol falou, uma coisa bem importante, é o seguinte, é a rede de amigos e a rede da turma ali. apoio. Cara, a rede de apoio. Eu acho que esse é o grande momento de você ver quem é a sua rede de apoio. Alguém aqui já vai conhece um digital influencer que pode ir na tua loja para fazer uma divulgaçãozinha, você dá uma pecinha Mas de eu acho que roupa. faliu. Faliu Será já? que faliu? Eu acho que ela Porque- disse Não, que não estou conseguiu. repleta de dívida ainda, não consegui vender o bastante. em vista- Tá em vias de falir ainda. Porque às vezes Achei o que ela dia- já tinha acabado. Às vezes o diagnóstico que ela fez, às vezes nem é real, né? Às vezes ela fala, não, eu não vendi o suficiente, né? Mas às vezes não é esse o problema, né? Então, alguém Ela com deve tá conhecimento para gastando. olhar para aquele negócio, Ela deve né? tá Para falar, gastando não, ó, dá para dinheiro. melhorar ali, melhorar aqui, né? Agente Ali, existe o Agente Ali, né, do Sebrae, que é muito interessante. É de graça. A única coisa que eles falam é que você tem que ter um comprometimento. Então, assim, vale a pena você procurar o Sebrae da tua região e falar com o pessoal do Ali. Separar a conta bancária de pessoa De pessoa física. física. Isso jurídica. é o que dá Mas mais é o que tá pau em acontecendo qualquer aqui, empresa gente. também. Ela tá fundada em dívidas porque ela não teve recurso, provavelmente, pra se manter, e ela tá tirando dinheiro da Isso empresa. é É que o primeiro acontece ponto mais, que o cara. empreendedor entra em processo de falência. Eu já E vi vice-versa. usina. Você vira seu gasto, você vira um gasto pra empresa que a empresa não consegue se manter porque você custa muito caro. Eu já vi usina fundar por causa disso. Então, gestão financeira aqui, o Sebrae vai ajudar, mas ela também tem que dar uma segurada, É. né? Separar as coisas. E roupa é uma coisa muito complicada porque você trabalha com coleção. São 4 coleções de anuais. Então, se eu não entro numa E coleção... concorrendo com a Shein. É. Quem? Quem Tem consegue? tudo, tem concorrente, tem... Que lojinha, filha da mãe aqui. Tem que fazer alguma coisa aqui, porque agora. E você ainda viu que eles tem a falaram Shein. agora, a pesquisa deles, vão abrir mais 4 lojas. Essa Shein né? vai dominar o mundo. E é o seguinte, né? eles não vão abrir mais em shopping. Eles descobriram que, tipo assim, qualquer lugar que eles podem montar vai dar gente. Então é muito caro você montar em shopping. E as lojas vão ser móveis agora. Então eles vão fazer Meu sistema de Deus. container, essa parada. Ó, já tem um dos maiores e-commerces de roupa do mundo. É, Agora Shein, vai né? estar em tudo quanto é lugar disponível para comprar roupa. Vamos dar uma inovada aí, gente. Tem que pensar em Eu ideias comprou, novas você pra comprou. vender roupa. Tem que inovar, Você é. comprou? Vou Na lá. Shein, É. já. É boa a roupa? É boa. Roupa da Shein é boa. Tipo, É uma e minhas fábrica que amigas, produz? É você tipo entra no uma... aplicativo. É um marketplace? É um Ou não? marketplace, porque tem várias marcas. Só que tudo distribuído pela Shein. O que você quiser comprar tem. E vem de fora, tem no Brasil também. Tem internacional e nacional. Chega assim, ó. Se você tiver aquela paciênciazinha pra esperar de 10 a 15 dias, chega e você compra. Com R$1.000 você faz o limpa, que é coisa que você não consegue fazer
nas lojas que a gente tem aqui populares. Não né? é publi isso, hein, gente? Não é publi. Quem dera se fosse, né? Shein patrocina a Nós gente. aí. É bom que a gente faz um monte de fracasso, um monte de loja de roupa que falia por causa de vocês. Calma, Shein. É porque se a gente parar e pensar, igual você vê Cara. Franca, né? O Franca era líder de calçado, depois que veio a Era, China. né? É. Agora Agora é a época do Paraguai, que agora China, só tem... Shein, tá dominando tudo. Meu Deus. Isso é uma coisa até estudar depois, né, cara? Como assim, né? O preço, né? Isso, cara, é uma disputa desleal, você né? não consegue competir. Não tem tem como. Não tem como. Mas é o que a Rebeca falou, tem que inovar, né? Eu conheço minha cabeça borbulhando aqui. Tem que Eu inovar. conheço uma moça que ela tem uma loja de roupas e a inovação dela, principalmente por causa da pandemia, foi ela prepara um kit, que é uma malinha, o motoqueiro dela leva até a casa da pessoa pra pessoa experimentar, escolhe as peças, compra e o motoqueiro vai e leva embora. Tem uma empresa de Então óculos que tá ficou assim, né, mais agora, né? fácil. Ela manda 4 óculos pra tua casa, E você experimenta. experimenta e devolve. Eu achei sensacional. Eu mesmo já comprei dela várias roupas. Que não podia sair, não tinha nada. E ainda ela se mantém aí ativa, Olha. vendendo bem. E são roupas que não dá pra competir com Shein, Com Shein, etc. Porque o preço é outro. Só que a comodidade. Olha, de uma receber dica, em hein? Ó, uma casa. dica. Nem todo diferencial é preço, né? Lógico, o preço Sim. conta muito, mas tem outros diferenciais Sim. também, né? Comodidade facilita, principalmente para quem trabalha muito. Ó, vai atrás das empreendedoras, mães, tudo, Isso. porque elas trabalham muito, quem sabe. Vamos lá. Fiquei meses pesquisando e estudando sobre o meu negócio. Quero trabalhar com mentoria e consultoria de desenvolvimento pessoal, mas ainda não acho que estou preparado. Mesmo todos dizendo que devo começar algo e ir aprendendo durante o processo. Me sinto travado e buscando perfeições. Qual a dica de vocês? Ó, eu já vou falar uma coisa. Eu tenho raiva de coach. Coach, pra mim, me arrepio, cara. Não, mas aqui eu tenho... Não é nem raiva, que eu tenho um ponto importante, que aí eu sempre ressalto. Como você pode fazer mentoria para pessoas sem ter bagagem e experiência? Não é para vender qualquer coisa. Mentor não pode ser qualquer pessoa, porque aí já virou aquele comércio, né? A pessoa formou e vai... Febracis, vai lá pro Febracis, lá você ganha. Enfim, agora tirando essa parte, vamos falar alguma coisa útil para essa pessoa. Eu acho assim, talvez você tem que perguntar quem tá mandando você ir pra rua. Porque talvez você tá morando em casa, eu não tenho a idade dele aqui, né? Será que, tipo assim, esse cara tá em casa, tá desempregado, a mulher dele tá enchendo o saco dele pra trabalhar? Ou ele é um adolescente que tá em casa ainda e a família tá enchendo o saco dele? Oi? Um adolescente coach. É, um adolescente coach. Porque é o seguinte, cara, essa questão de desenvolvimento pessoal é uma coisa muito complicada. Igual, cara, a Rebeca tá falando aqui. Cara, você tem que ter uma puta experiência. Porque, cara, quando a pessoa te contrata, ela quer escutar o que você vai mandar ela fazer. E você pode acabar com a vida de uma pessoa falando abobrinha. Não dá pra chegar na pessoa e dizer, é só você acreditar que você consegue. Também não é assim. Né? E aqui a gente tá falando de desenvolvimento pessoal. Você está travado, significa que você não está tendo coragem pra falar e você quer ensinar desenvolvimento pessoal pra outra pessoa. Porque a grama do Desculpa, vizinho é mais gente. bonita, né? Mais verde, não né? dá. Eu talvez repensar a área de atuação, pegar um pouco mais de bagagem. Pra mim, sempre funciona assim. Quando eu não sei o que falar, eu não conheço de uma coisa, eu estudo. Sim. Estudar ajuda todo mundo, em qualquer área. Então, estuda um pouquinho pra você até se encontrar referente àquilo que você quer fazer. Ou também faz o seguinte, cara, vai procurar alguém que já tem uma experiência disso, vai ser Posso te estagiário mentorar. dele, vai mentorar. É bom Vai. arrumar um mentor que tenha, de fato, bagagem pra que ele consiga te direcionar. Porque, Mas tem assim, que ter experiência, tá? Minha dica também é o seguinte, cara, procure um foco nessa área, né? Porque, tipo, Tá tem muito muita amplo. gente que talvez você possa ter desenvolvimento pessoal, cara, na área de esporte, na área de passar pra concurso. Então, talvez você possa ser muito bom, inteligente de passar para concurso. Então, talvez você possa desenvolvimento pessoal para a pessoa passar em concurso. Desenvolvimento pessoal para alguém submeter um PIP. Então, tipo assim, cara, eu vou desenvolver a pessoa, vou sentar com ela, vamos como escreve isso aqui para você. Ó, você tem que ter esse macete para você fazer uma entrevista de emprego, tal. Cara, tem muita... Tem N's, assim, então foque o nicho. Essa área é muito ampla, então E nicha. trabalhar a comunicação é importante. Sim. Porque se a gente vai vender algo para alguém, trabalhar com consultoria, mentoria É imagem também, é lábia. imagem, Então tem que ser muito Tem bom. que falar. Vai Senão na você Shein. não consegue vender nada. Eu quero fazer uma pergunta pra Carol também. Ah, Eu achei muito interessante
interessante esse caso porque ele fala a respeito de ir aprendendo durante o processo ou buscar perfeição antes de começar o projeto. Eu queria saber, Carol, o que você pensa disso, porque eu achei muito interessante. Eu acho que a gente tem... sim. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que buscar a perfeição, dependendo, a pessoa fica buscando e nunca está perfeito, né? E no Startupês a gente tem, né? O antes feito do que perfeito, né? E querendo ou não, a trajetória, ela te ensina também. Né? Então, assim, você dá a cara, ir pra rua, né? Faz parte também. E ouvir o que o outro lado está falando, né? Porque, às vezes, a pessoa está lá só estudando, né? E só está naquele mundinho dela, né? Com as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, né? De repente, dá a cara ao tapa, procura o primeiro cliente, de repente o cliente vai falar, não, ó, tipo... Não vai rolar. Seu currículo não tá legal. Aí você vai lá e melhora o currículo. Ou Não, você tá me ensinando a falar, né? mas você não consegue falar. Né? Vai lá e tenta melhorar o outro lado. Então, acho que você sair de um mundinho viciado, né? E escutar outras coisas também ajuda na trajetória. Mas ouvir mesmo, né? A outra pessoa de dê um verdade. feedback e entenda que não é nada pessoal. É, às vezes, um direcionamento. Estar aberto. Estar aberto às críticas, né? E todo mundo tem Serão crítica. muitas. Todo mundo, sim. Sempre. Mais do que elogio. Na maioria das vezes, né? Gente, é isso. Show de bola. Nossa. Obrigada, Carol, pela sua participação. Foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. É um prazer poder falar para tanta gente e tentar plantar sementinhas aí, né? Mostrar através do exemplo que a gente tem caminhos possíveis, por mais que pareça impossível. Mas eu quero que você faça, pra gente acabar, olhando pra aquela lente ali, eu queria que você fizesse um pitch da sua empresa. Faz o seu jabá dela, chegou o seu momento aqui. Bom, na Incito a gente utiliza a terapia celular para desenvolver produtos inovadores com foco na regeneração de tecidos. Então, a gente tem o primeiro produto, que é um biocurativo 3D, onde a gente imprime células-tronco, né, num gelzinho que parece uma lente de contato. E aí a ideia é tratar pacientes portadores de feridas crônicas e queimaduras graves. Então, não é aquela feridinha pequena que a gente sabe que cicatriza fácil, né? É aquela pessoa que sofreu um acidente grave, teve grande extensão do corpo queimado ou machucado, ou aquela pessoa, eu tenho um pé diabético que eu trato e o pé não cicatriza. Então, o nosso foco é resolver a vida desses pacientes e melhorar a qualidade de vida. Show de bola. É uma impressora que imprime célula-tronco, menina. É uma impressora que vai salvar muita gente, meu Deus. Nossa senhora, brigadão, Carol. Valeu, Carol.